Oi de novo, pessoas. Então, vamos falar hoje sobre amostragem de novo. Só que agora a gente vai falar tipos de amostragem, né? Nessa aula a gente vai ver o que seria a amostra, como a gente pode realizar, como é que a gente pode padronizar essas amostragens e quais equipamentos nós poderíamos usar. Só que os equipamentos a gente vai ver no outro vídeo. Bom, a amostra ela está relacionada à representação de um todo. Essa representação de um todo, a gente considera que se a gente pegar um pedacinho daquele ambiente, seja um pedacinho de solo, um organismo vivo, água, o que for, aquele pedacinho vai falar sobre todo aquele ambiente. Então, essa amostra ela pode ser simples, ela pode ser composta ou ela pode ser uma amostra integrada. Amostras simples são amostras que eu vou tomar uma única vez. Também por causa disso, ela é chamada de pontual ou instantânea. A gente pode ter uma série de amostras simples de diferentes pontos de uma mesma região. Por exemplo, em diferentes localidades de um rio, eu posso tomar diferentes amostras simples, que aí eu vou ter amostras pontuais em diferentes localidades, mas de uma mesma grande região. Ela é coletada numa única tomada de amostra, num único ponto, certo? Quando eu falo na mesma região, diferentes amostras simples, são vários pontos daquela região, porque você vai tomar uma única amostra em um único ponto, num determinado instante. Tá? Para a realização de ensaios, de determinação de parâmetros, que for. É indicada em casos onde a vazão e composição da água do efluente ou mesmo o solo não vai apresentar variações significativas. Já as amostras compostas, elas são constituídas de uma série de amostras simples que são coletadas durante um determinado período e elas são misturadas para constituir uma única amostra homogeneizada. Existem prós e contras para essas amostras compostas, né? As amostras compostas elas são muito utilizadas por representar um todo no ambiente heterogêneo, porém há um problema. Existem parâmetros que você não pode demorar muito para determiná-los, tipo o oxigênio dissolvido. Você não pode fazer uma amostra composta para fazer oxigênio dissolvido ou para fazer a demanda bioquímica ou demanda química de oxigênio. É um exemplo, tá? Então, a amostra composta, ela homogeneiza o ambiente, no entanto, tem parâmetros que não podem ser analisados por esse tipo de amostragem. Ele reduz a quantidade de amostras a serem analisadas, porque uma vez que você junta várias amostras simples, você só vai determinar aquele parâmetro uma vez, num ambiente mais homogeneizado. No entanto, você tem parâmetro que não consegue determinar por uma amostra composta, né? Porque varia muito de uma hora para outra, de um lugar para outro esse parâmetro, ou porque aquele parâmetro não pode esperar para ser analisado. Se você está juntando várias amostras simples ao longo de um tempo, tem parâmetro que não espera tempo, você tem que analisar imediatamente. Então, é utilizado também quando há uma grande variação da vazão da composição do líquido, quando a gente está mostrando o corpo hídrico, por exemplo. Tá? A gente pode escolher realizar uma amostra composta em função do tempo, né? Você quer homogeneizar a amostra durante horas do dia ou durante dias da semana, ou em relação à vazão, que pode fazer com que um corpo hídrico mude ao longo de um período, ou da profundidade, quando você pega amostras de profundidades diferentes e você quer tomá-la como uma única amostra. Depois a gente vai ver em equipamentos que tem um equipamento que pega amostras de diferentes profundidades. Ou então quando a gente quer juntar várias amostras simples que sejam de pontos diferentes numa mesma linha. Ou seja, você pega a amostra da margem
ou outra do meio do rio, outra da outra margem do rio. Quando você tem diferenças espaciais entre esses pontos. E aí existem alguns cuidados para o uso de amostras compostas, tá? Eu não vou falar de todos esses cuidados aqui porque eu já falei anteriormente. Vamos seguir, depois vocês dêem uma lida nos slides. As amostras integradas, elas são realizadas com amostradores que permitem a coleta simultânea ou intervalo de tempo mais próximo possível de pedaços do ambiente, que a gente vai chamar de alíquotas, que serão reunidas em uma única amostra. Mais adiante a gente vai ver uma garrafa de Ninsky, um Van Dorn, que é usado para fazer esse tipo de amostragem, mas isso vai ser em outro vídeo. Pode-se realizar a amostragem com réplicas, que a gente vai chamar essas réplicas quando eu tenho duas amostras de duplicata ou de 3 amostras de triplicata de um mesmo ponto, quando a amostra é coletada em modo sequencial, independente em um determinado período de tempo e espaço. O tamanho da amostra a gente pode determinar por um teste estatístico, que eu não vou ainda adentrar nessa parte aqui, certo? Já que vocês têm uma disciplina chamada estatística, e porque não vale a pena, não é o objetivo da disciplina, mas existe um teste estatístico para determinar quantas vezes você vai amostrar em um local, ou quantas amostras você precisa numa determinada região para ela representar toda aquela região. Um conceito importante que a gente tem que aprender também é o branco. O que seria o branco? O branco é um tipo que você vai ter, tipo uma amostra que não é do ambiente. Geralmente a gente usa ou água destilada ou água deionizada para representar o branco, e a gente faz a determinação do parâmetro dessa amostra que não é a amostra do branco. Por quê? Porque se o branco der alteração, se a água deionizada ou água destilada ela tiver alguma alteração, responder àquele teste de parâmetro, quer dizer que alguma coisa está errada. E aí pode haver contaminação na amostra. Pode ser uma contaminação no frasco, pode ser uma contaminação no transporte ou durante o ato de coleta. Então a gente tem o branco, que é o de campo e de viagem, um branco que é o de equipamento, para ver se o equipamento estava contaminado, e um branco de frascaria, para ver se o frasco onde foi armazenado a amostra estava contaminado. O que é o branco de campo de viagem? O branco de campo de viagem é uma amostra que você vai ter um frasco com a amostra contendo água destilada ou deionizada, que você vai levar para campo, tá? Você leva para o ambiente onde você está coletando a amostra. O outro, que é o de viagem, você vai deixar no transporte, tá? Seja na caixa térmica, onde for. E aí, esse de viagem vai ficar lá fechadinho dentro do transporte, e o de campo vai ser levado a campo e vai ser aberto enquanto você está coletando a sua amostra. Então, por isso que é importante ir mais de uma pessoa a campo. Tá? Então, ele vai verificar, o branco de campo, se existem contaminações ambientais durante os procedimentos de coleta. E o branco de viagem verifica se durante o transporte da amostra do campo ao laboratório, ou mesmo saindo do laboratório com todo equipamento, houve alguma ocorrência de contaminação. Tá? Esse branco de viagem é o que não sai de dentro do transporte quando você está indo fazer a amostragem. E aí, quando eu quero saber se há alguma interferência, quando eu faço a análise dos parâmetros físico-químicos ou microbiológicos do branco de campo de viagem, eu verifico se dentro dessa interferência há contaminação, fazendo um cálculo simples. Digamos que o branco de viagem e o branco de campo são letras, certo? Onde você vai ter o branco que ficou, o branco que ficou no laboratório, eu vou usá-lo para diminuir o branco de viagem, e o branco de campo
eu vou diminuir o branco que foi a campo, o branco que foi para coleta, para amostragem, pelo o branco de viagem e pelo branco que ficou no laboratório. O branco de equipamento avalia a eficiência da lavagem dos equipamentos em laboratório, que a gente chama de rinçagem, né? Que a gente testa o equipamento usando água destilada para ver se ele está funcionando direitinho. E o branco de frascaria é a frasquinha de coleta que vai ficar com água destilada no laboratório, que você vai usar nessa fórmula aqui, que seria a letra A, tá? E esse branco de frascaria, ele verifica a possibilidade de contaminação da amostra feita pelo frasco de coleta. Você vai deixar a água destilada e deionizada no laboratório no frasco, e quando chegar vai fazer a determinação do parâmetro daquele branco. Bom, até o próximo vídeo, continuação dessa aula. Qualquer dúvida, escrevam, e muito obrigada por ter conseguido assistir até aqui. Até mais!